Se eu aumentar o brilho, ele aumenta bastante o consumo. Então, quanto maior o consumo de corrente, mais corrente ele vai consumir da bateria e a sua bateria vai acabar mais rápido. E aí você consegue fazer um teste muito útil para saber se o celular está com fuga de corrente, porque tem aparelhos celulares que a bateria Que alegria, pessoal! Seja bem-vindo a mais um vídeo. Aqui quem fala é o professor André Cispe. É um prazer imenso estar ministrando essa aula para vocês. Estou muito grato. Na aula de hoje eu vou falar sobre qual amperagem que uma fonte precisa para ligar um aparelho celular. Vai ser uma aula muito interessante. Eu vou explicar muito para vocês sobre o consumo da amperagem, o consumo da corrente e vou falar também sobre a voltagem. Ok? Então, para quem tem dúvida sobre o uso da fonte de bancada em questão de voltagem e amperagem, eu creio que essa aula vai tirar todas as suas dúvidas. Vai ser uma aula bem completa. Se você está gostando, já deixa o seu like, clica no sininho, como eu falei para vocês na aula anterior, o sininho do YouTube está funcionando. Quem clicar no sininho e deixar o like, o YouTube sabe que você gostou das aulas do André Cispe e toda vez que eu postar uma aula você vai ser um dos primeiros a ficar sabendo. Ontem eu postei uma aula sobre troca de microfone. Quero pedir perdão a todos que assistiram a aula porque eu cometi um erro não na hora de retirar o microfone, porque se você vai retirar o microfone ele está com problema. Agora se você vai retirar o microfone de uma placa sucata para colocar em outra, você não pode jogar ar quente no orifício onde entra o som da voz, onde entra o ar, né, para ser projetado o som, o áudio ali no sistema. Então você tem que tampar aquele furo com fita Capton. Então na hora de remover você faz todo aquele processo, mas na hora de você tirar de uma placa o microfone que está funcionando e você vai soldar em outra placa, proteja com fita Capton, ok? Então vamos dar início aqui à nossa aula. A minha fonte é uma FR FA3005T. Ela vai até 32 volts e 5 amperes. No primeiro passo, nós vamos ligar a fonte e aí nós vamos configurar a voltagem. Então, eu estou aqui com um aparelho celular, um LG. Esse aparelho, eu tenho muito carinho por ele porque foi com ele que eu comecei a postar as videoaulas no YouTube. Então, foi com esse aparelho que eu iniciei aí em 2013 o trabalho no YouTube. Então, eu tenho desde 2013 guardado, ele funciona perfeitamente, está aqui a tampinha. Eu tirei aqui para vocês verem. Então esse aparelho tem história. E vamos utilizar ele nessa aula. Então aqui ele fala que a bateria ela fornece 3.7 volts. Do outro lado da bateria, ele tem aqui abaixo escrito em japonês 4.2. Então a voltagem você pode colocar 3.7 até 4.2. Eu costumo trabalhar com 4.2. Essa fonte, ó, se eu girar aqui para a direita, não vai acontecer nada. Então eu preciso pressionar e eu vou colocar minha voltagem. Aqui eu vou deixar 0, vou pressionar de novo. Aqui eu vou colocar 4 e aqui eu coloco 2. Então você pode colocar de 3.7 a 4.2, ok? Então essa é a configuração que eu vou deixar aqui na voltagem. Então na sua fonte coloque aí 3.7 volts até 4.2 no máximo. Vamos para a amperagem. Amperagem, nós vamos regular aqui, ó, está escrito corrente. E qual corrente eu devo colocar? Vamos lá. Cada bateria de um aparelho celular, ele tem um fornecimento de corrente. Então, quanto maior os miliamperes, maior a autonomia. Então, você vê esse aparelho mais antigo, ele tem somente 1.500 miliamperes. Então, 1.500 miliamperes é o fornecimento que a placa ela vai consumir. Você pega um aparelho mais novo, você vai ver que já aumenta para 2.500 mAh. Você pega aí o Samsung Galaxy S10, ele tem aí, a bateria dele tem um fornecimento de 4.200, se eu não me engano, alguma coisa assim, né? Então tem uma autonomia melhor. Então no caso do celular aqui, do aparelho, eu posso colocar em 1.5 que vai fornecer mais do que o suficiente que ele necessita, mas não necessariamente você precisa colocar
amperagem que vem escrito na bateria. Então tem muitos alunos que têm dúvida, porque pegou o aparelho que na bateria está lá 3.200 mAh e a fonte dele é uma 1502, que só fornece 2 amperes de corrente. Não se preocupe, vocês vão ver isso agora, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui na corrente 1,5 amperes, que é o que a bateria está falando aqui, tá? O celular não vai consumir isso tudo, vocês vão ver agora. Então eu vou, do lado esquerdo é o negativo e do lado direito positivo. Cuidado para não dar curto, eu encostei não aqui na ponta preta, mas na carcaça que é terra, né? Então eu vou ligar ele e observem o consumo de corrente. Eu deixei a minha fonte limitada em 1,5, então ela não vai passar de 1,5 amperes. Então ele está consumindo no momento 160, 170 miliamperes. Ele está ligando o aparelho e vamos observar o consumo da corrente, qual que é o máximo. Tensão, maravilha, 4,2. Então nós sabemos que ele passou de 250, caiu. Então o celular ele vai consumir aquilo que ele necessita, de acordo com o que você está fazendo. O brilho está no máximo. Então se você abre uma aplicação mais pesada, você abre um jogo, você abre algo, ou se você começa a fazer um vídeo aqui na câmera, ele vai aumentando, foi para 300 mAh. Vamos fazer um vídeo aqui. Vou começar a filmar. Ele foi para 400 mAh. E assim vai. Então, quanto mais coisas você tiver aberta no aparelho celular, quanto mais coisas você estiver fazendo pesado, ele vai aumentando o consumo da corrente. Agora observem que se eu reduzir o brilho, o consumo ele cai. Ele foi para 30, 50, 40, ele tem essa variação. Se eu aumentar o brilho, ele aumenta bastante o consumo. Então, quanto maior o consumo de corrente, mais corrente ele vai consumir da bateria e a sua bateria vai acabar mais rápido. E aí você consegue fazer um teste muito útil para saber se o celular está com fuga de corrente, porque tem aparelhos celulares que a bateria está boa e você coloca e não dura nada. Então observem que o celular aqui com a tela ligada e o brilho no máximo, ele está em 150, 160 variando a corrente. Então vamos colocar 150 mAh. Eu vou apertar o botão para ele entrar em modo standby. Em modo standby, ele ficou em 0 variando para 13, 0,13, 0,13, né? Então ele dá um consumo de 0 e vai para 13 mAh e fica assim. Quando eu ligo, ele volta para 100, cento e tantos mAh de corrente. Standby, ele zera. Então você faz esse teste com o celular. Você coloca standby. Se standby ele não caiu o consumo, existe algum aplicativo, algum antivírus ou a placa está com fuga de corrente. Então antes de você mexer na placa, você pode fazer o quê? Limpar tudo, verificar os programas que estão sendo executados e fazer o teste. Em standby o consumo ele tem que cair. Ao ligar a tela, o consumo ele sobe. Em standby, com consumo alto, a bateria não vai durar nada. Aí você vai ver que a bateria está sendo consumida muito rápida. Se você sabe que a bateria está boa, faça esse teste. Esse é um teste muito interessante. Então eu vou fazer o quê? Eu vou desligar o aparelho e vamos fazer mais alguns testes aqui para vocês entenderem definitivamente qual que é a corrente que a fonte precisa para ligar o celular. Cada celular tem um consumo de corrente, cada celular necessita de uma amperagem. Então vamos colocar aqui na corrente 100 mA. Aí eu quero que vocês coloquem aí no comentário agora. Com 100 mA, esse celular ele vai ligar? Sim ou não? O que vocês acham? Tensão 4.2, tensão que ele necessita, corrente 100 mA. Será que vai ligar? Coloca aí no comentário, sim ou não, de acordo com o que vocês viram agora. Vamos fazer o teste.
liguei, ele começa a consumir e ele desliga o celular, ó. Tá vendo? É como se tivesse algum curto, alguma coisa, só que não, ele não tem corrente necessária para o celular ele dar início. Então eu vou fazer o quê? Eu vou aumentar para 200 mA. Vamos ver o que acontece. Vou pressionar o power. Apareceu LG e apagou. Opa, ele inicializou um pouco mais. Então existe um sistema de start que o celular tem em cada parte do seu circuito, né? Então você pressionou o power, ele manda um sinal lógico para o Power Manager, o Power Manager manda para o processador, manda para a memória Flash NAND para inicializar o software. E cada item desse vai ter um consumo específico de corrente. E se a fonte ela não está fornecendo a corrente necessária, ele vai acontecer isso, ele vai ligar, desligar, enfim. Agora se a sua fonte ela está tudo bonitinho, a corrente certa, tensão certa, mil maravilhas, você pressionou, o celular ele liga e trava, ou ele fica reiniciando, ou ele liga e desliga, aí o problema está no aparelho. Aí nós iniciamos uma análise de acordo com o consumo de corrente. Depois, não agora nesse exato momento, para a gente não fugir do foco, eu faço uma aula falando em aparelhos celulares que têm consumos de corrente baixo, aparelhos que têm consumo alto e aparelhos que aquele consumo fica travado em X amperagem, tá bom? Então vamos pegar aqui a amperagem, vamos colocar em 300. E agora, será que vai ligar? Vamos lá. Vamos pressionar aqui o botão. Ligou LG. Ele vai inicializar o sistema. E se ele não precisar de 300 mA, ele vai ligar e vai ficar funcionando normalmente. Mas a partir do momento que ele precisar de acima de 300 mA, ele vai desligar. Ok? Então ele está aumentando. Se ele precisar acima de 300 mA, o aparelho vai desligar. Ó, então aqui ele não desligou. Opa, desligou. Olha lá, reiniciou, né? Desligou e ligou. Tá vendo? Vamos desligar ele aqui. Então esse aparelho, para ele ligar e funcionar perfeitamente, igual 300, se a gente colocar 400, vai dar problema também. Vou desligar aqui. Vou ligar de novo. Está desligando e ligando agora. Vamos tirar aqui e vamos colocar aqui 500. Com 500 ele vai. Só que o correto para você ter uma margem de segurança, você põe 1 ampere e pronto. Pronto, muito cuidado para não encostar na blindagem, o positivo, e nem encostar no ponto de terra, porque senão a fonte ela acusa aqui o consumo máximo, a tensão cai, né? Ou ela vai desarmar, dependendo da corrente, e aí não liga. Então 500 mA é certeza que ele vai ligar. Ele tem um fornecimento de corrente suficiente. Só que como eu falei, se você fizer algo no celular, abrir aplicativos, jogos, algo que vá trabalhar muito o processador e os outros itens da placa, ele não vai aguentar. Então, a gente coloca 1 ampere, 1.5, muito difícil ter esse consumo, 1 ampere também não. Então, vocês podem ver aí, ó. Que alegria, pessoal! Chegamos ao final de mais uma aula. Então, nessa aula, vocês aprenderam um pouco sobre como que funciona o consumo de corrente de um aparelho celular, de acordo com o que você vai executando. A parte de análise de defeitos, depois eu passo em uma outra aula para vocês. E também vimos a parte de você deixar o celular em stand-by, você viu que o consumo ele tem que cair. Se você coloca o celular em stand-by, o consumo não cai, ele está alto, pode ser alguma parte relacionada a software, algum aplicativo, algum antivírus. Não recomendo instalar antivírus no aparelho celular. O aparelho celular ele já vem de fábrica com um sistema de proteção. Se você instala antivírus, o celular vai ficar lento, vai consumir muito da bateria, você vai ter alguns problemas. Experiência própria, tá? De mim e de outros parceiros que trabalham comigo. Inclusive, o William Celulares ele indica isso também. E assim que você aperta o power e o celular liga a tela, o consumo ele vai aumentar. Então a fonte de bancada você tem que ter uma para você fazer os testes iniciais de aparelho, para você ligar aparelhos, fazer ativação de bateria.
É uma ferramenta muito importante para a gente ter aí na nossa bancada, uma ferramenta muito importante de trabalho, ok? Que alegria! Deixa aí o seu like para o YouTube te avisar o próximo vídeo, né? No canal, de vez em quando nós fazemos sorteios de ferramentas, sorteios de brindes, sorteios de curso, temos aí várias novidades e muitos reclamam que não recebem a notificação. Então, para receber, tem que dar o like e clicar no sininho. Aí o YouTube ele tá avisando toda essa galera, ok? Obrigado pela atenção, que alegria. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Deus o abençoe e muito obrigado por sua atenção. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Para receber notificações de vídeos novos, clique neste sininho. Até a próxima!